Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura FM. Boa tarde, Zé. Você quer saber, conhecer quais são os tipos de ansiedade? Você quer ver em qual deles você se encaixa? Pois é, então esse programa hoje é para você, tá? Como falamos nos programas, na série de ansiedade anteriores, hoje nós vamos discutir sobre os 6 tipos de ansiedade, tá? Vale salientar que é bom dizer que esses momentos não é momento de diagnóstico. Não estou aqui para lhe dar um diagnóstico da sua ansiedade. Nós estamos aqui para prestarmos informações à população, porque assim, para aqueles que talvez ainda não tenham conhecimento a esse respeito dos tipos de ansiedade, sobre ansiedade, poderá buscar ajuda ou ao menos buscar o controle delas, tudo bem? Segundo, a gente precisa também dizer para vocês que todos os programas que aqui estão é apenas um resumo de alguns transtornos mentais, tá? E não queremos aqui fazer com que você se dê por vencido nesses transtornos. Caso eles ocorram com maior frequência, sugerimos procurar ajudas profissionais. Mas vamos lá. Quais são esses tipos de ansiedades? Na verdade, não são apenas 6. São muitos os tipos de ansiedades. Nós escolhemos esses 6 porque são os principais e que ocorrem com maiores frequências nos indivíduos, tá? Então, eu vou falar primeiramente sobre um tipo de ansiedade que talvez você já tinha passado. E nessa ansiedade, você não identificou e não sabia que você poderia estar vivendo um momento de fobia social. O que são as fobias sociais, tá? As fobias sociais é aquele medo, muitas vezes é um medo sobre-humano, que você não tem controle quando você está em lugares públicos. Quando você está, por exemplo, em eventos, em reuniões, em lugares onde tenha pessoas conhecidas e desconhecidas, mas necessariamente em lugares que tem pessoas desconhecidas, que você precisa se posicionar, falar, dar a sua opinião ou até mesmo fazer alguma apresentação de, por exemplo, nas escolas, de um trabalho verbalizado. Para as pessoas que têm, na verdade, essa fobia, que é uma fobia de medo de estar nesses lugares, e como eu já falei bem lá atrás em outros programas, esse medo, ele ocorre, por que ele ocorre esse medo? É o medo de ser observado, de ser criticado, é o medo de ser julgado, é o medo de não saber se posicionar frente àquelas pessoas que ali estão. Tá? Então, por conta disso, essas pessoas, elas desenvolvem uma fobia social. Vale salientar que essa fobia social não é somente estar em meios públicos, não é somente no uso da fala, tá? A fobia social, quando ela está em um nível muito maior, muito mais alto, tem pessoas que mesmo para estar em meios sociais, ainda que eles não precisem fazer uso da voz, uso da sua fala, ainda que eles não precisem emitir nenhuma opinião, fazer nenhuma criticidade, mas só o fato de estar ali, naquele meio onde tem muitas outras pessoas, essa pessoa já começa a se retrair. Por exemplo, como dito, participar de aniversário, de festa, de eventos. Eu vou estar ali. E alguém pode estar observando como é que eu estou vestido, né? Alguém pode estar observando, por exemplo, no aniversário. Alguém pode estar observando como é que eu me alimento, como é que eu como, como é que eu bebo. Então, são variáveis de situações que passam pelos pensamentos dessas pessoas que têm fobias sociais. Podemos dizer situações que são inexistentes, mas que para essas pessoas elas ficam potencializadas. Então, a fobia social, nós já retratamos aqui em outros momentos, ela tem tirado as pessoas do meio social.
e elas ficam normalmente isoladas, né? Totalmente isoladas em casa. Vamos continuar nas fobias, né? Vamos lá. Mais um tipo de ansiedade. As fobias específicas. Não estamos falando mais de fobia social. Não tem nenhuma relação com a fobia social. Tudo bem? As fobias específicas são fobias, como o nome já diz, o próprio nome já sugere, especificamente de alguma coisa. Pode ser de animais. Tem pessoas que têm pavor de aranha e nós temos, inclusive, o nome da fobia das pessoas que têm medo de animais, de aranha. Então, pessoas que têm medo intenso, né, de aranha, um medo irracional, né, de objetos, por exemplo. Objetos, sim, tem pessoas que têm medo de pegar, por exemplo, só em pegar em facas, por exemplo. Essas pessoas, elas têm uma sensação ruins de pegar em faca, eu não gosto. Normalmente, as pessoas que têm fobias, elas dizem assim, eu não gosto. O não gostar é preciso ser analisado. Se for apenas não gostar, tudo bem. Mas esse não gostar, pessoal, pode ser uma fobia específica, né? Medo de locais, por exemplo, medo de altura, medo de estar no primeiro andar, no segundo, no décimo, eu não consigo olhar para baixo. Me dá aquela tontura, aquele mal-estar, aquela sensação ruim, né? Então, medo de altura, medo de buracos, olha para um buraco, ai, que sensação horrível, né? Medo de túneis, quando passa por dentro de um túnel, aquela sensação de prisão, de estar preso lá, que aí nós classificamos as fobias específicas em duas também. Na claustrofobia, já que estamos falando de túnel, na claustrofobia, que é aquela fobia, né, que você sente como se você estivesse preso. Pessoas que têm medo de ir ao elevador, por exemplo, porque se sente sufocado, abafado, né? Por estar preso naquele lugar, vem várias sensações e pensamentos automáticos. Um deles esse elevador poderá não abrir, não tá nem com medo se o elevador vai quebrar, vai subir ou descer, mas que ele pode não abrir, né? E então a claustrofobia, como eu falei também do túnel, olha para as laterais do túnel e vê aquele túnel, é como se você não tivesse saída. Então a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, e impede as pessoas de ter uma vida normal, impede as pessoas, inclusive, de viajar de avião, né? Na claustrofobia tem medo de voar, né? Tem medo de ambientes que são fechados. Por exemplo, se tiver também num ambiente de culto fechado, vai sentir sufocamento, falta de ar, dentre outras reações físicas e cognitivas, tá? Falei da primeira classificação, que é a claustrofobia, mas tem uma outra que é parecida, que é o agorafobia, mas tem uma diferença. Diferentemente da claustrofobia, o agorafobia é medo de lugares abertos. Mas esse medo, ele também recorre quando você está no meio de pessoas, em lugares abertos, mas você tem uma sensação também de sufoco, de estar sufocada, né? Ou de que você poderá passar mal ali e você não terá ninguém para te socorrer, né? Olha para aqueles lados e vem vários pensamentos intrusivos, como por exemplo, e se de repente tiver um tiro aqui? Para onde eu vou correr? Se alguém dá um tiro aqui em alguém, né? E se de repente acontecer um outro fator aqui que eu preciso correr, eu vou para onde? Então, este medo classificado como agorafobia se difere da claustrofobia, porque também é medo de estar nesses ambientes onde tem muitas pessoas, entretanto, em lugares abertos. Então, pessoal, esses medos específicos que a gente sempre retrata, de objetos, de animais, dessas situações de lugares fechados e de lugares abertos, infelizmente, tem impedido as pessoas de ter uma vida de qualidade. E se você se identificou com esses medos e esses medos está deixando você de realizar alguns projetos de vida, esses medos têm deixado você de abrir mão de trabalhos, de emprego, de estudos, pensa neles. Pensa no que você pode fazer e procura ajuda. Vamos então o terceiro tipo de ansiedade.
Este muito comum e às vezes não é visto como um transtorno. Nós usamos o sinônimo de TAG. Aliás, nós usamos TAG para sinônimo de transtorno de ansiedade generalizada. Repetindo, para que fique bem claro para vocês, TAG, sinônimo para transtorno de ansiedade generalizada. Como é que isso acontece, Alivânia? Como que se dá o TAG? Vamos ver se realmente eu posso ter alguns sintomas ou alguns sinais do TAG, né? O TAG, eu vou trazer aqui para vocês, eu gosto de usar isso muito no meu consultório, eu tenho até para usar, para mostrar, uma lupa, né? Eu gosto muito de ilustrar o TAG com essa lupa aqui, com uma lupa como essa. Para que serve uma lupa? Uma lupa é uma lente de aumento, é uma lente de um grau bem aumentado, para que a gente possa ver objetos, por exemplo, de uma forma melhor, maior. Vamos dizer então que as pessoas que têm o TAG, elas pegam os seus problemas e elas potencializam, elas botam aqui, ó, eu não tô nem vendo mais a câmera, mas vamos lá aproximando, agora sim. Elas utilizam como se fosse uma lente de aumento da sua mente, não necessariamente uma lupa física como esta que eu estou apresentando a vocês, mas é como se fosse uma lente de aumento da própria mente, do próprio cérebro, que olha para os seus problemas de uma forma aumentada, vê um grau maior. Então essas pessoas que têm um TAG, elas são muito ansiosas, elas generalizam, né? Como a gente diz assim muito, usa muito no senso comum, fazem uma tempestade de copo d'água, né? Diante de situações pequenas que poderiam ser resolvidas. E como elas fazem essa tempestade em um copo d'água nessas situações, nesses problemas, são pessoas que vivem o tempo todo estressadas, tensas, porque problemas pequenos são muitas vezes, elas se veem, muitas vezes como incompetentes para resolvê-los. E se eu não conseguir resolver? Né? E aí fica o tempo todo sob ameaça, sob tensão, são pessoas que têm tensões, a maioria das vezes, o tempo inteiro, por conta de achar que não vai dar conta de resolver os seus problemas, de resolver as suas situações. E por que generalizado, Elivânia? O próprio nome já diz, como vocês já perceberam na minha fala, porque generaliza para todos os aspectos e áreas da sua vida, tá? Que não é apenas uma questão no trabalho, por exemplo. Às vezes eles podem ir balizando e dançando entre vida pessoal, trabalho, relacionamentos, amizades, enfim, enfermidades. É comum que as pessoas também que têm a TAG, dentre os outros transtornos de ansiedade que eu falei há pouco, mas principalmente o TAG e o próximo que eu irei falar, que essas pessoas possam vir desenvolver hipocondriasmo. As pessoas hipocondríacas, e vocês devem saber, são pessoas que aí eu vou levar lá pra frente num outro transtorno, mas são pessoas que têm manias. Nós vamos falar também desse transtorno das manias, tudo bem? Mas deixa eu mostrar só uma questão. Tem manias, né? Mania de doenças. Então, as pessoas hipocondríacas, elas têm mania de doença. Por exemplo, né? De repente, vamos usar o Covid-19, o coronavírus? De repente, eu estou com minha garganta arranhando e o meu corpo mole. Eu estou com Covid. Agora, isso está muito aparente para muitos casos, porque a gente fica assim o tempo todo com suspeitas, com medos. Mas vamos esquecer então o Covid, vamos para outros momentos. De repente você vai a um funeral e quando você chega lá, você pergunta: do que foi mesmo que fulano morreu? Ah, morreu de câncer estomacal, câncer no intestino, no estômago. Verdade, a gente não sabia que essa pessoa estava com essa enfermidade. E o que essa pessoa sentia? Ah, ele vinha reclamando de queimação no estômago, barriga inflada. A barriga inflável é quando a barriga parece que está grande, alta, tomava chás e a barriga não retornava ao seu tamanho normal, né? Queimação no estômago, azia, mal-estar. E quando foi fazer o exame, deu câncer. Aí a pessoa que tem TAG chega em casa e diz: meu Deus, eu estou de câncer. Eu estou com CA no estômago porque eu sinto tudo que aquela pessoa sentiu. Eu também tenho esses sintomas.
e a pessoa fica com aquilo na cabeça e vai para médico e faz vários exames e na maioria das vezes os exames todos, na maioria não, muito mais do que na maioria, pessoal, esses exames eles dão negativo, mas a pessoa está tão internalizada com o hipocondrismo que está doente, né, com essa ansiedade, não, que nem acredita nos médicos. Eu já tive vários clientes que eu tive uma senhora, por exemplo, que a família levou essa senhora para vários especialistas. Ela chegou a dizer assim para mim: doutora, eles estão mentindo para mim. Eu, quem está mentindo? Todos eles, inclusive os especialistas. Não deu nada nos meus exames. Eles me mostraram, mas acho que eles estão mentindo. Eles estão com medo de me falar a verdade. Ah, eu já saquei, doutora, que foi isso. Então, todos estão mentindo. No fundo, eu tenho alguma doença grave, severa, crônica. E ela não tinha nada. Então, até que a gente tivesse que fazer aquele manejo terapêutico, conseguir organizar as emoções e os pensamentos daquela cliente, nós levamos vários meses. Então, o TAG, gente, é justamente isso, é essa desordem que você desenvolve na sua ansiedade, potencializando, tá? É muito comum, o TAG talvez seja de um dos transtornos de ansiedades mais comuns. E em tempo de pandemia, mais ainda. Vamos agora para o quinto transtorno. Esse não tão comum, mas ele é um transtorno crônico de ansiedade. É o transtorno do pânico, né? Que as pessoas às vezes falam assim, é o teu transtorno do pânico, e às vezes não é o transtorno do pânico, pode ser um transtorno específico. Por quê? Porque o transtorno do pânico, pessoal, é um transtorno, vamos dizer assim, muito grave. Normalmente, também, as pessoas que têm transtorno do pânico, elas têm um medo que é um medo inexistente. De repente, eu posso estar andando na rua e olhar para todos os lados, sentir uma taquicardia, uma sudorese e dizer, eu vou morrer. Eu estou com a sensação de morte. E olhar para todos os lados e o desejo que eu tenho é de sair correndo, porque a sensação que eu tenho é que está acontecendo algo aqui no meu organismo que vou morrer ali. Eu vou cair ali. A pessoa pode sair e correr para um pronto-socorro imediatamente, porque a sensação é de morte ou de enlouquecer. Eu vou ficar louca. Então, o transtorno do pânico, nós podemos falar que é um transtorno fóbico dos mais intensos, cruéis e severos. Tá? E esse transtorno do pânico, dos mais intensos, cruéis e severos, ele precisa ser tratado, né, com medicações. Há casos que eu preciso tratar esse transtorno do pânico com medicações, procurar um psiquiatra, mas não só as medicações, os antidepressivos e os ansiolíticos. Além dos antidepressivos e ansiolíticos, que são medicações favoráveis ao transtorno do pânico, eu preciso também fazer a psicoterapia, porque na psicoterapia nós vamos organizar, como eu falei anteriormente, os pensamentos desses clientes, né? Mas o transtorno do pânico, gente, é um transtorno assim que nos deixa muito, vamos dizer, tensos, e que tira você de vários ambientes, né? Você às vezes nem quer sair de casa porque você tem medo do que vai acontecer lá fora com você. São sensações terríveis. Gente, eu falei que o transtorno do pânico era o quinto, não, perdão, é o quarto, porque o quinto é que vai vir agora, né? Que é o TEPT, né? TEPT é uma sigla também para transtorno de estresse pós-traumático. Eles ocorrem muito em pessoas como, por exemplo, policiais, que já vivenciaram muitas cenas drásticas. Eles ocorrem em pessoas que passaram por situações de guerra, de desastres naturais, como enchentes, incêndios, dentre outros desastres. Ele comumente está nessas pessoas, mas não só nelas. Por exemplo, pessoas que passaram por perdas, pessoas que passaram por abandono podem desenvolver um TEPT, pessoas, inclusive, que foram traídas por família, por uma pessoa que gostava muito, enfim. As causas do desenvolvimento do TEPT, elas são diversas, né? E essas pessoas, quando elas desenvolvem o transtorno pós-traumático, que é muito frequente, como eu falei nesse público, é um sofrimento que vem carregado de um sofrimento de lembranças. Ao lembrar daquele episódio, ao lembrar daquele evento, as pessoas sentem, na verdade, essa ansiedade. Algumas pessoas desenvolvem pânico, irritabilidade, depressão, né, que são provenientes desse transtorno do TEPT, tá?
E para encerrar, que nosso tempo já está acabando, eu já falo rápido, gente. E como eu tenho pouco tempo aqui, mas não se preocupa, que nós vamos estar fazendo sempre vídeos falando mais devagar, né? Falando mais especificamente desses transtornos de ansiedade, desses tipos de ansiedade. E para finalizar, um transtorno que tem pessoas que não levam a sério, até acham que é modismo, que é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, tá? Para o TOC, nós temos várias classificações e vários níveis também. Tem pessoas que têm TOC mais brando, mais leve, moderado e até mais alto, né? Existe também os níveis do TOC, as classificações. Por exemplo, dentro das classificações do TOC, nós temos o toque de simetria, né? Tem pessoas que vão andando na rua, eu queria tanto dar assim vários exemplos, que o toque é algo que é tão comum, mas deixa eu falar rapidamente. De simetria, tem pessoas que vão andando pela rua e tem que andar pisando assim, não tem os quadradozinhos ali que tem das calçadas, eu tenho que pisar dentro dos quadrados. Porque se eu pisar fora, na linhazinha do quadrado, pode acontecer alguma coisa comigo. E a minha mente fica perturbada, meu pensamento fica perturbado. É o toque de simetria, toque de organização, né? Esse toque de organização, pessoal, é um toque onde as pessoas têm manias de organizar, tá? O tempo todo. As minhas seleções de roupa tem que ser camisas preta com preta, branca com branca, vermelha com vermelha. E se eu tiro daquela ordem, me cria também uma desordem mental. Toque de segurança, que é verificar ao deitar se tudo está fechado, se portas, janelas estão fechadas. E mesmo assim eu vou olhar e eu não me conformo quando eu deitei. Eu olhei mesmo, eu olhei da frente, né? E será que eu olhei do fundo? No toque de segurança também vou olhar se o botijão de gás está desligado. Eu acho que eu deixei o fogo ligado. Não, eu acho que eu deixei o fogo ligado. Então, são manias excessivas que lhe perturbam. Perturba o seu pensamento, perturba a sua mente, né? Nós falamos também do toque do pensamento, que vem assim, vários pensamentos recorrentes, repetitivos, né? Compulsivos e intrusivos na sua mente. Então, chamamos também o toque de pensamento. Gente, eu vou gravar um vídeo mais detalhado sobre esses toques, sobre esses transtornos de ansiedade, porque aqui no rádio, né, nós temos várias atividades aqui no rádio, não tem como a gente usar mais. Mas eu espero ter ajudado mais uma vez vocês. O próximo programa vai ser de hoje a 8, eu aguardo o tema que eu sei que vocês vão gostar. De adulto a criança vai gostar desse tema. E também as mamães. É um tema que estão me pedindo muito, eu vou deixar hoje de surpresa esse tema, tá? Mas eu acho que vocês já devem imaginar, porque é um tema para crianças, jovens e adultos, tudo bem? Eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em fornecer essas informações através da Rádio Cultura FM para toda a população. Estou à disposição, quero estar aqui para ajudar vocês. Nosso objetivo da rádio, da psicóloga Livânia, mais uma vez, é ajudar vocês. E se você quiser rever com mais calma, pausando esse vídeo, você vai lá se inscreva no meu canal, Livânia Santana, vai lá no meu canal que esse vídeo vai estar lá e nas páginas das minhas redes sociais, tá? De hoje a 8 estamos de volta, um abraço.